Muito bem, nós vamos fazer agora mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata do mundo do trabalho. O nosso convidado de hoje é um auditor fiscal, o Wagner Teixeira Vaz, do Sindifisco Nacional. Ele é diretor de estudos técnicos do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil e diretor de assuntos jurídicos da Delegacia Sindical da entidade em São Paulo. O assunto de hoje é a defasagem das tabelas do imposto de renda na fonte do imposto de renda que incide sobre os salários. O Valtinho, da produção, me disse o seguinte, que hoje, a partir de 1903,98, de um salário de 1903,98, já se desconta imposto de renda do trabalhador, o que é um clamoroso absurdo. A tabela está defasada em 88,4% de vários anos para cá. Imagine se os salários dos deputados estivessem defasados de 88,4%, eles já teriam liderado uma revolução no Brasil. Ô Wagner, obrigado por você ter vindo. E por que a tabela está tão defasada e como é que nós devemos fazer para atualizar a tabela a fim de que o assalariado não pague tanto imposto no Brasil? Boa tarde. Então, infelizmente, para que haja a correção da tabela do imposto de renda, há necessidade de lei, né? Até 1995, havia uma previsão legal de reajuste da tabela e esse reajuste era aplicado anualmente, né? Então, pelo menos, havia a correção de modo que não se aumentava de maneira inflacionária, né, ou subrepetícia, não é, a tributação sobre os salários. Só que, a partir de 96, né, a tabela até 94 era em UFIR, né, então era uma unidade de referência, por isso que a atualização era automática, né? Só que de 96 para cá, nesses quase 22 anos, né, a defasagem tem se acumulado porque as leis têm sido esparsas, né? Eventualmente se vai lá e se edita uma lei atualizando sempre de maneira inferior, de um percentual inferior à inflação do período, né? E isso vai acumulando uma defasagem que hoje chega realmente a 88%, né? Então, essa é a razão. Quer dizer, infelizmente, os governos não enviaram os projetos de lei nas épocas oportunas para que a correção fosse efetuada. Como se trata de matéria financeira, digamos assim, a iniciativa tem que ser do Executivo, é isso? Exatamente. Exatamente. Agora, é claro que, havendo uma pressão popular, havendo, né, a indignação do povo, né, essa lei vai ter que ser editada, né? E hoje é possível, obviamente, se editar uma lei que corrija, pelo menos até o momento, e acabe com esses 88% de defasagem. Então, o movimento sindical teria que fazer dois movimentos, digamos assim. Um primeiro junto ao chefe do Executivo, que hoje é o Michel Temer, e depois conversar com os presidentes dos partidos na Câmara e no Senado. Seria esse o caminho? Sem dúvida, exatamente. E é bom ressaltar que a questão da defasagem do imposto de renda é uma das facetas, né, é uma das faces da injustiça fiscal no Brasil. Quer dizer, essa é uma faceta que salta aos olhos, né, que é bem clara, mas existem várias outras, né, que o Sindifisco Nacional defende. A correção da tabela a correção também das deduções também é necessário, porque não só a tabela em si não foi corrigida, como os valores de deduções, né? Então, o valor que se deduz como dependente, né, que o contribuinte pessoa física pode deduzir como dependente, como despesas com instrução, né, com escola, tudo isso não foi reajustado também. Então, o contribuinte está pagando muito além do que devia, né, por conta dessa não correção.
E outros assuntos também que nós podemos eventualmente, futuramente discutir aqui, como o fato, por exemplo, só para exemplificar, né, o fato de um carro popular estar sujeito ao IPVA, né, e um jato particular de vários milhões de reais ser isento. O jatinho que o Hulk comprou com dinheiro do BNDES é isento? Totalmente isento do IPVA. Todos os jatinhos, helicópteros, lanchas, embarcações, iates, tudo isso é isento do IPVA. Não paga nenhum imposto sobre a propriedade desses veículos desses veículos, desses aviões, né? Bens de luxo. Bens de luxo, eles são isentos. Perfeito. Wagner Teixeira Vaz, do Sindifisco Nacional. Eu queria que você explicasse para as pessoas o que é um auditor fiscal da Receita Federal, porque a gente que trabalha aqui no mundo do trabalho, sindicalismo, etc., sabe muito bem o que é um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, né? Isso é bastante conhecido. Mas o que faz ou o que deveria e poderia fazer mais um auditor fiscal da Receita? Bom, o auditor fiscal, ele atua no cumprimento da legislação tributária, na fiscalização do cumprimento da legislação tributária. Então, assim como o Ministério Público atua na fiscalização, por exemplo, das leis penais, das leis ambientais e tributárias também, o auditor fiscal deveria, atua e deveria atuar mais ainda nesse combate à corrupção, à sonegação, aos crimes financeiros, porque é interessante começar a explicar isso da seguinte forma. Geralmente, a sonegação fiscal ela está ela existe juntamente com outros crimes. Então, a corrupção, a pessoa que recebe um valor indevido, naturalmente, ou provavelmente, ou certamente, ele vai sonegar esse valor. Ele não vai declarar que recebeu a propina tal, nem vai declarar que desviou a verba pública tal para tributar esse valor, até porque ele seria preso nesse caso, embora cumprisse a legislação tributária, ele não cumpriu a penal. Então, o que acontece? A sonegação fiscal, muito comumente, ela está relacionada à corrupção, ao contrabando, ao tráfico de entorpecentes, ao tráfico de crianças, a todos os tipos de crime organizado. Então, o auditor fiscal, ele fiscalizando a legislação tributária, quer dizer, ele verificando se as empresas e as pessoas físicas e jurídicas cumprem a legislação tributária, recolhem os seus tributos, ele automaticamente também está contribuindo na fiscalização, na investigação desses crimes todos. E eu digo que deveria, claro que o auditor fiscal faz isso, mas ele faz isso hoje com instrumentos mínimos. Ele é a única autoridade de Estado, atualmente no Brasil, uma das pouquíssimas, que não tem prerrogativas e garantias especiais para exercer o cargo. O ano passado foi enviado um projeto de lei para o Congresso Nacional tentando corrigir esse problema, outorgando algumas, não todas as devidas, mas algumas, pelo menos, garantias e prerrogativas, que são instrumentos de trabalho do auditor, e essas prerrogativas foram cortadas lá no Congresso Nacional. Quer dizer, qual é a leitura que se faz disso? Bom, o Congresso Nacional, hoje em dia, não quer auditor com poder de fiscalizar. Ele quer um auditor com poderzinho pequeno, o que é prejudicial a toda a sociedade. Perfeito, até porque grande parte do Congresso Nacional está a serviço do poder econômico. Então, não vai querer dar tiro no pé dos seus patrocinadores pelo Caixa Oficial ou pelo Caixa 2. Ô, Wagner, eu quero crer que o Sindifisco produza materiais, produza pensatas, produza algum tipo de conteúdo, de texto ou de vídeo que oriente, informe a população acerca desse assunto tão importante que é o funcionamento da estrutura fiscal brasileira, a incidência dos impostos, quem paga, quem deixa de pagar. Vocês têm esse conteúdo é disponibilizado para a sociedade? Sim. Nós temos vários conteúdos lá no nosso site, que é www.sindifisconacional.org.br, inclusive sobre imposto de renda. Esse projeto
que eu mencionei rapidamente aqui, que engloba não só a correção da tabela do imposto de renda, que é uma injustiça enorme, como também a tributação de bens de luxo e outras aberrações, vamos dizer assim, que nós temos na nossa legislação, como, por exemplo, isenção de lucros e dividendos, né? O lucro e dividendo dos grandes empresários é isento do imposto de renda. Já o salário do peão? A partir de R$ 1.905 já tem imposto na fonte, né? Então, é uma distorção, né, uma aberração grande, um exemplo. E nós temos um projeto dentro do nosso sindicato, lá nós temos um link lá, né, um banner, melhor dizendo, dentro do nosso site, chamado Projeto Imposto Justo, né, que tem que contempla ali vários projetos de lei, inclusive em tramitação há vários anos, né, no Congresso Nacional, para paulatinamente buscar corrigir essas distorções. Até o momento, nenhum deles foi transformado em lei, mas estão lá tramitando, né? E também essa questão das prerrogativas, o que é o cargo de auditor fiscal, detalhadamente o que ele faz, quais são as várias atividades, né, que eu tentei resumir aqui, falando fiscalização da legislação tributária. Mas tem várias frentes, né, de atuação, a aduaneira, que é combate ao contrabando, a proteção das fronteiras, né? Tem a fiscalização específica em financeiras, em bancos, em grandes empresas. Aqui em São Paulo nós temos 2 delegacias grandes que fazem isso. Então, existe julgamento de processos também, né? Então, existem várias atividades importantes que o auditor fiscal faz e que nós buscamos explicar lá através do site também. Wagner Teixeira Vaz, rapidamente, há suficiente número de auditores na Receita para dar conta de um país continental como o Brasil? Sem dúvida que não, mas mais importante que o número, né, hoje nós somos em torno de 10 mil auditores ativos no Brasil, né? Não é o suficiente, mas certamente muito mais importante do que o número de auditores são as ferramentas de trabalho que ele teria que ter e não tem, que são essas prerrogativas e garantias, né, que eu acabei de falar, e também, claro, o patamar remuneratório, porque o patamar remuneratório decrescente, em queda livre, como tem sido nos últimos 20 anos, certamente vai atrair cada vez pessoas não tão qualificadas intelectualmente, né, quanto poderia atrair se houvesse uma remuneração mais adequada à complexidade do trabalho executado, né? Para saber mais a respeito dos auditores e do Sindifisco Nacional, qual é o site? www.sindifisconacional.org.br. Muito obrigado, Wagner, obrigado ao pessoal do Sindifisco. Eu só lamento, enquanto jornalista, que a grande imprensa não dê espaço para assuntos dessa importância, que tem uma relação direta com a qualidade do Estado, com a justiça fiscal, portanto, com a justiça social e com a qualidade de vida do povo brasileiro. Até o próximo vídeo da semana. Um forte abraço.